Olá, que delícia encontrar com vocês, semana de Páscoa, mais uma live com todo esse isolamento e nós estamos aqui juntinhos, vamos começar aquecendo. Vou pedir para você já avisar os amigos, porque essa live foi um pedido seu, né? Tantos pais, tantos casais pediram e nós estamos aqui, né, nesse encontro, nessa noite. Eu quero saber de vocês, onde vocês estão, como é que vocês estão. A delícia é que a gente encontra tantos amigos queridos, né? Que bom encontrar tanta gente. Hoje nós falaremos com um amigo muito especial, um pai, né, uma pessoa que é muito interessada na segurança digital. Daqui a pouco o Alex estará aqui conosco. Alex, eu sei que você já entrou, vai vir aí uma mensagenzinha para você participar e será um prazer estar aqui junto contigo. Só vou desligar a Alexa ali antes que ela se manifeste. Isso, muito bom. Pronto, Alex, que maravilha. O Alex juntinho. Que delícia, que coisa boa. Então venham, mande aí as flechinhas, né? Para as pessoas poderem estar conosco. Alex, que alegria, que prazer estar aqui contigo, que honra. Quero agradecer profundamente esse seu convite. Nós estamos fazendo no meu perfil, mas mais ou menos, né? Então, e um convite seu, então a gente está junto, tá? No seu, no meu. Quero dar uma boa noite a todos os amigos queridos, seus e meus. Eu falei um pouco antes de você entrar que você é um pai, né? De 2 filhos queridos, mas você é uma pessoa que é um apaixonado por essa questão da segurança digital, é um pai zeloso. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas de casa e depois você pode falar um pouquinho do que você conhece do meu trabalho para os seus amigos. E é uma honra, Lógico. uma grande honra a gente estar aqui. Lógico. Para os meus amigos eu digo que a Lela é uma amiga que eu conheci, sei lá, há 5 anos, por coincidências da vida. Eu fui palestrar para um grupo de pessoas sobre tecnologia, sobre um tema pertinente à minha rotina. E aí conheci a Lela, a gente começou a conversar sobre os nossos trabalhos, e aí eu e Lela trocamos várias figurinhas sobre o que ela poderia fazer para incrementar o trabalho dela. Da minha parte, eu trabalho numa multinacional, eu estou morando em New Jersey nesse momento, nos Estados Unidos. Tenho um filho de 10 anos, vivendo momentos muito difíceis de pandemia, e eu tive um agravante que foi minha mudança do Brasil para cá. E na idade a gente tem muitas preocupações, porque ao mesmo tempo que uma criança ela tem o videogame como válvula de escape e que a questão social na infância ela é muito importante, você vai falar disso, a gente sabe que cada vez mais as pessoas do mal, porque o mundo não é só composto de pessoas do bem, elas buscam os atalhos que a vida proporciona ou que as dificuldades trazem para se aproximar e, de repente, criar coisas que não são positivas, né, na vida das crianças. Então, tudo é muito importante nesse momento. Acho que esse papo é super pertinente e vamos embora. Eu recebi uma porrada de pergunta ontem de muita gente. Tem perguntas de caráter mais psicológico, tem perguntas de comportamento. Falando um pouquinho da Lela, né? Eu acho que você já fez sua introdução para o teu povo, mas falando para os meus amigos, a Lela, além de ser uma das sexólogas mais renomadas do país, com um programa na Rádio Capital, né? Você pode confirmar, né? Autora de livros, etc. Antes de tudo, ela é psicanalista. Ela tem profundo conhecimento sobre hipnose e sobre comportamento familiar. Então, como a gente vai chegar num tema importante que é pedofilia infantil também através das plataformas digitais, faz todo sentido falar contigo. Obrigada, Alex.
Eu sou muito grata por todas as oportunidades que essa existência nos leva, né? Não só pela missão que a gente tem profissional, mas por esses encontros, eu falo encontros de alma e possibilidades da gente trazer um pouquinho mais de alento, de conforto, de esclarecimento. E uma das coisas que eu tenho, a rádio me trouxe isso. Eu estou na Rádio Capital há um ano, mas estive na Rádio Globo por muitos anos, participei de alguns programas da CBN. Enfim, eu gosto muito de rádio, porque na rádio é onde a gente sai do academicismo e falamos numa linguagem fácil, sabe? A linguagem, principalmente quando a gente está numa rádio AM, você tem que trazer as coisas para o dia a dia, de uma forma muito simples. E dessa forma eu quero convidá-los a gente trazer essas informações para vocês, pai, mãe, vovó, tia, professor, que tem alguma criança por perto que precisam dessa atenção, desse monitoramento e desse acompanhamento, principalmente nesse tempo de profunda conectividade. Legal, Lela. Eu queria começar, a gente vai brincar, né? Eu vou fingir que eu sou o Jô, tá? E você é o convidado. Tá É o bom? seguinte, Combinado. a primeira pergunta para aquecer é o seguinte: muitas pessoas trouxeram uma relação entre pais e filhos que tem ocorrido muito no tempo de pandemia. Do tipo, Sim. a esposa e o marido, dois trabalham, nesse momento trabalhando de casa, né, com seus computadores conectados nos seus sistemas corporativos e com seus filhos muitas vezes conectados na escola, online também, porque a pandemia determinou esse modelo. E aí vira uma exaustão para pai e mãe. Pai e mãe ficam de cabelo em pé porque não conseguem dar conta das rotinas. Uma coisa é você estar no escritório e ter seu filho com um professor na escola. Outra coisa é você ter que ser mãe, ter que ser pai, ter que ser professor, conseguir cumprir as metas do seu trabalho e, ao mesmo tempo, conseguir dar atenção para os filhos que estão ali aprendendo com mais dificuldade do que no passado. E aí, quando essa criança ela tem um momento de descontração, ela corre para o quarto e conecta ou no YouTube, ou no PlayStation, no Xbox, nos videogames. E aquele momento vira uma distração para a criança e um respiro para o pai, um alento, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua visão de psicóloga sobre isso. Porque o tempo de respiro também é importante para o casal, né? E a gente também vai falar de casal aqui nessa história. Fica à vontade para responder. Muito bom. Bom, quando você falou aí da psicoterapia, o que eu mais vi na pandemia são recortes como esse, Alex, dos pais precisarem desse respiro e até desse suspiro. Então, de uma forma já aprendida antes da pandemia, que era, a gente via bastante, a gente, né, não tem visto hoje porque está tudo fechado, mas uma das coisas que sempre me incomodou a mim muito profundamente, você chegava num restaurante, a criança que antigamente recebia a massinha numa pizzaria, né? Chegava lá, o garçom dava uma massinha para a criança brincar, a criança já não recebia mais a massinha, mas o pai, ou a mãe, ou alguém colocava a tela do computador e já ligava a tela. E muitas vezes essa criança, ela ficava isolada e às vezes outras crianças isoladas entre si diante de um tablet. Eu acho que aí começa um pouco dessa questão. Vamos deixar a criança de lado para os adultos conversarem. Mas tem uma coisa antes que talvez os seus pais, os meus pais, eles tinham esse respiro e não tinham o celular. Cadê aquele papel, né? Até o papel mesmo que fica embaixo do prato com um giz de cera? Ou alguma coisa muito simples que você possa estar ali, mas que não precisa ser, né, um filme. Eu já vi cenas assim em restaurantes de que a criança de me chocar profundamente, a criança ficar com o garfo parado, assim, alguns minutos, e vários adultos e ninguém percebendo que a criança estava com o garfo aqui, olhando. Eu falei, cadê os adultos que não estão vendo, né? Que isso poderia ser um garfo, mas poderia ser alguma outra coisa.
e ninguém está olhando para essa criança. E quando esses adultos que deveriam zelar por essas crianças não estão olhando porque precisam desse respiro, outras pessoas do outro lado da tela estão olhando. Eu acho que isso é uma das coisas só para a gente colocar aí de pano de fundo. Então, é claro que nós pais, eu também sou mãe, a gente precisa desse respiro, mas cuidado com o que é muito fácil. E isso vale para a terapia em geral. O que é muito fácil que eu coloco ali, né? Que é o tal da chupeta, que é a criança na primeira birra você já, né, resolve coisas que eu vejo na terapia de casal. A criança não dorme sozinha e começa a dormir com a criança quando tem 1, 2, 8, 10 anos. Eu tenho casais que as crianças têm, os filhos têm 8, 10 anos e o pai ou a mãe dormem junto, não pode, né? Então acho que isso é importante a gente colocar todos esses limites, né? Inclusive para o casal ter o espaço dele. E voltando à sua resposta, talvez não exista uma única resposta, mas tenham no coração que não é dessa forma prática e rápida. Põe no celular porque a criança vai dar sossego para os adultos poderem conversar. Então, olhando lá no íntimo, né, da sua existência, você, pai, mãe, vovó, tia, observa, você conhece o seu filho, que outras coisas que você pode trazer para distrair essa criança, às vezes até para integrar essa criança. Você chegou no restaurante, precisa falar para essa criança, nós somos num restaurante, né? Tem criança que entra no restaurante como se nunca tivesse entrado. Quando a gente acompanha um pouco, não tem memória de chegar no restaurante porque já está diante de uma tela. E nós somos seres que nós temos memórias, boas ou ruins. O que está ali que está sempre uma tela para distrair? Eu quero já deixar uma dica de filme chamado Wall-E. É um filme antigo. Não sei se você chegou a assistir, Ali. Não, não assisti o Wall-E. Tá. O Wall-E é um filme que eu recomendo a todos, que é exatamente isso. Assim, eles ficam com a tela o tempo todo na frente e essa cena me chocou bastante. Eles não olham nada que tem do lado, não percebem que tem sol, que tem piscina. E aí, uma poltrona atrás da outra, aí eles... há uma colisão de uma poltrona com a outra, aí uma desses bonequinhos cai da poltrona e aí quando ele cai, ele olha para o lado e uau, saiu da tela que estava na frente, viu para o lado. Então é um convite, né, para nós pais, tias, professores, avós, cuidadores, por favor, tirarem a criança, né, dessa hipnose coletiva, né? Nós estamos aqui diante de uma tela conversando com o mundo, mas nós somos adultos constituídos. Então, o quanto aquela coisa mais fácil de põe a criança ali para sossegar, né? Talvez seja o pior que você possa estar fazendo para o seu filho. Ô, Arrume Lela, um jeito. Sim, Ale. duas coisas, já te interrompendo, uma delas, o Fernando perguntou aqui se existe algum limite. E a segunda coisa é que há um comentário sobre mãe e pai exausto de trabalhar dentro de uma casa, dentro de uma rotina, quando vê seu filho jogando um pouco de videogame como distração, entendendo que aquele videogame é a única forma de se conectar com um amigo em tempo de pandemia. Deve ter ou não ter peso na consciência? E respondendo ao Fernando, quanto tempo é um tempo adequado? Como é que a gente, de repente, na psicologia, entende que tá além do limite, virou excesso? Muito bom. Então, primeiro, relaxa, não tenha peso na consciência, porque muitas vezes nossos filhos precisam jogar com outros meninos e meninas, depois a gente vai bater um papo sobre isso, que sejam meninos e meninas da idade, conhecidos, colegas, né? Que não sejam pessoas desconhecidas. Meu filho joga, tenho sobrinhos que jogam, atendo vários pacientes que os filhos jogam. Então, hoje em dia, as crianças jogam online. O tempo é o tempo que não seja o tempo inteiro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pais que as crianças estão o tempo inteiro, não é um pouco, é de manhã, de tarde, de noite, vovó, tia, todo mundo fala, não é possível
que essa criança não sai. Quando você pisca, tá lá. Ah, não, foi só agora. Tem Mentira. uma amiga minha, tem uma É, amiga minha que eu não vou revelar o nome, tá? sim. Mas ela vai dar risada sozinha. Ontem ela me mandou um áudio e falou: essa live é perfeita para mim. Eu preciso conversar com essa psicóloga, porque o meu filho não é que ele joga o tempo inteiro, ele não sai do quarto. E se eu deixar, ele passa uma semana sem tomar banho. Então, Então, aí a gente entra num negócio chamado vício, né? O vício, ele vem desde a idade muito pequena. O que que é o vício? É isso. A pessoa não sai do quarto. Gente, por favor, se tiver numa situação dessa, aí é um apelo não só como profissional, como mãe, mas como cidadã. Essa criança precisa brincar de outras coisas que não seja eletrônico, precisa jogar jogo de tabuleiro, precisa brincar com o cachorro, precisa sair na rua, né? Precisa dar uma volta no quarteirão, precisa tomar um sorvete e deixar esse sorvete cair na roupa, não pode ficar só na frente do computador. Então, esse é o cuidado. Quando todo mundo está percebendo que está demais. E uma das coisas uma ferramenta que eu vou falar para você, pai e mãe, que está resistindo. Quando o vó, a tia já falou, olha, esse menino ou essa menina não sai do computador. Está na hora de você ser humilde, parar de dar desculpa e pensar, de verdade, ele não sai do computador. Muitas vezes, essa criança está copiando os pais, porque tem pronto, pais que não entrou saem do no computador, assunto. Eu né? tenho um problema sério. Eu tenho um problema sério até na minha casa que eu tento me policiar, mas é difícil. Eu acho que isso, você pode até explicar melhor, vira uma doença. A gente passa a ser consumido pela conectividade o tempo todo. E eu recebo um alerta aqui em casa sempre que ó, você ensina pelo exemplo e não pelo que você fala. Eu não estou jogando. Muitas vezes eu estou respondendo um e-mail fora de horário, ou estou na pandemia também, a rede social acaba trazendo conexão com pessoas que a gente não vê há tanto tempo, a gente tem saudade, a gente quer falar, mas você tocou num ponto que é importante. E eu acho que muita gente que está aqui tem isso. E eu conheço muita gente que está nessa sala e sei que tem o mesmo comportamento que eu. Porque são pessoas que antes da pandemia eu saía para ir para restaurante e muitas vezes era cada um no seu aparelhinho. E aí, a criança ela aprende mais por exemplo do que por cobrança? Sem dúvida. A criança, ela não ouve os pais. Ela faz igual. Ela aprende pela cópia. É assim que as crianças aprendem a comer. Pode ver que tem muitas tribos que as crianças comem com a mão. Se você começar em casa a comer com a mão, o seu filho vai deixar o talher e vai comer com a mão, porque é mais gostoso. Então, tenha certeza, tudo que você fizer, você acha que está fazendo que ninguém está vendo, mesmo escondido na sua casa, tenha certeza que o seu filho vai reproduzir. Porque o filho, o que ele quer? Reconhecimento dos pais. E se os pais estão fazendo e os pais são heróis dessa criança, mas aí que eles vão fazer é o lugar certo. E tem muitos pais, eu vejo muito mais mães que reconhecem em público e fala: olha que bonitinho, ele está no celular, agora vai dar um sossego, a gente vai conversar. Se você fala essa frase, por amor aos seus filhos, a partir de agora, não reproduza mais. Porque as crianças vão usar isso um dia contra você para falar, né? Era o lugar que você me colocou, né? Para que eu vou sair desse lugar que era o lugar da pessoa educadinha, né? Ali, né? Põe o celular e aí vale, gente, isso, inclusive até para dentro do avião. Eu atendi uma paciente há anos atrás que ela tinha uma implicância total com essa questão, a advogada, tem essa coisa de segurança, com essa questão da segurança digital. E ela falava, eu não sei que as pessoas chegam no avião e já colocam o tablet, já liga para a criança, já põe o fone de ouvido. E essa paciente, ela falava que ela dava com uma sacola de coisas assim, de bugigangas mesmo, embalagem de presente, fitinhas, coisas assim, tipo, ela falava, olha, bugiganga, que ela falava, punha numa sacola que antes de chegar eu já jogava fora, que era para a criança ver colorido, brincar e não se interessar. Aquilo me marcou tanto que eu fiquei pensando, se uma mãe consegue numa viagem de 11 horas trazer bugigangas, vamos dizer assim, coisas que distraia, coloridas, que faça barulho e não põe um tablet,
toda e qualquer mãe também tem habilidade para fazer alguma coisa parecida, né? Não precisamos, isso é um extremo. A gente não precisa ser assim, não vai usar nunca ou vai usar o tempo todo. O ponto de equilíbrio é sempre o caminho do meio, mas o apelo é... Mas então você termina. O apelo é? O apelo é esteja conectado com os seus filhos. Não deixa que... Agora mas como psicóloga, você reconhece que nesse momento que as crianças estão fora da escola, que o videogame virou uma fuga e que para nós pais isso também é importante, porque eles precisam se conectar com o mundo. O impacto psicológico dessas crianças, sem ter amigos, sem ter rotina, fechados dentro de casa por mais de um ano, também é muito grande. E eu acho que, é, queira ou não queira, o WhatsApp ou a live, ou fazer um FaceTime com um amigo, ou estar conectado num jogo, no Minecraft, no Fortnite, e a gente vai chegar nesse tema, já se passaram 18 minutos, a gente tem que controlar aqui. Sim. Pelo lado da socialização, ele é importante, o que não pode é exagero, é isso? Isso, perfeito, Ale. Perfeito. A gente não precisa ser extremistas, né? Não precisamos ser radical. O cuidado é os extremos. Então, assim, não é não vai dar nunca. Eu trouxe esse exemplo de um extremo, mas para mostrar que é possível. Porque parece que se não for conectado, não existe vida. Existe vida. Mas é trazer o que você trouxe. A gente sabe que todas as crianças, não é nem adolescentes, estão conectados e dão muitas risadas. Eu vejo, às vezes, meu filho no quarto do lado dando risada. Jogando, conversando com amigos. Hoje em dia, os adultos ficam numa sala de Zoom e as crianças ficam, né, com o headphone. A gente falava isso esses dias. Mas é importante que tenha um tempo, né? Que seja um tempo delimitado. Um tempo, e aí cada família vai ver o tempo que... É um limite saudável. Esse limite saudável a criança tem que fazer o dever da escola. Então, assim, ter um bom desempenho na escola, fazer uma atividade física, participar das refeições. Então, assim, nas refeições o celular tem que estar longe. Almoço, café da manhã, jantar, chá da tarde, não é o celular do lado, né? Entender Aí que... entra o problema dos pais, né? Sem dúvida. E o celular não deve ficar antes de dormir. Ah, vou dar uma jogadinha antes de dormir. Não, você vai jogar, então, se a criança dorme às 9, vai jogar até às 8. Porque ela precisa de um ritual de higiene do sono. Precisa tirar esse estímulo visual, esse estímulo sonoro. Então, vai jogar, vai dormir às 9, vai jogar até 8, 8h30, 8h20. Posso compartilhar uma historinha com você? Isso que Por você favor. fala faz todo sentido. O meu filho estava jogando muito à noite e ele estava tendo dificuldade de dormir. Então ele saía do quarto, vinha para a sala, na sala ele rodava para um lado, para o outro, ia para a mãe dele e dizia: não consigo dormir, não consigo dormir, estou sem sono. E ligava a televisão e virava, e ela dizia: é excesso de videogame isso, é excesso de tela. E ele virava para um lado e para o outro. Aí, não sei por quê, rolou. Na nossa mudança acabaram vindo jogos de tabuleiro para cá. E aí um dia ela propôs de jogar Jogo da Vida. Montou o tabuleiro e jogamos os três o Jogo da Vida. E esse moleque se apaixonou por isso. Toda santa noite ele pega o jogo de tabuleiro, seja esse ou outro, e aí ele quer jogar isso. Eu vou dizer para você o seguinte: ele tem acordado no mesmo horário, mas ele tem conseguido dormir muito mais cedo. Com essa experiência do jogo de tabuleiro, a hora que ele deita, ele apaga. Muito provavelmente porque essa higiene cerebral da tela, das cores e do visual é, não esteja impactando. Mas é uma experiência real sobre isso. Eu queria primeiro mandar um beijo para Renata. Sou fã, viu, Rê? Um beijo aí, porque eu sei que a Renata é uma super mãe, então parabéns, né? Que todas nós, mães, possamos fazer isso, porque a gente não cresceu com o celular. A gente sabia jogar, e se não tivesse jogo de tabuleiro, a gente inventava uma brincadeira. Eu lembro que muitas noites eu lia história no pé da cama do meu filho, rezava com meu filho, que a gente possa voltar a ter esses hábitos, que a gente possa rezar com os filhos da gente, que a gente possa cantar uma música, que a gente possa inventar uma nova brincadeira ou contar uma nova história, né? Então isso é gratuito, não precisa de tecnologia, não precisa de conexão, então talvez trazer o mais simples
e reaprender com esse mais simples, porque a casa melhora, a casa toda muda a dinâmica. A gente está falando de crianças, mas eu queria chamar a atenção de alguns adolescentes que se deprimiram muito desde o advento das redes sociais todas, inclusive na pandemia. Posso entrar nesse tema? Posso entrar Por nesse favor. tema abordando um outro? Porque Sim. eu tenho certeza que vai conectar. A gente falou muito de criança pequena que se distrai com coisas simples e teve uma amiga minha aqui, a Sara, que ela falou, pô, com pequeno é fácil. A minha pequenininha que tem 1 ano, eu pego uma bolinha, um negócio, cada brinquedinho que eu dou pra ela é 5 minutos até ela cansar e eu dou outra coisa e a gente vai entretendo. Os maiores, nesse tempo de carência escolar, acharam um videogame ou acharam o YouTube e se conectaram. Então, antes da gente entrar na questão da depressão, eu queria que você falasse sobre. A gente já falou do que é bom dentro da conectividade. Então, a questão de você estar presente com os teus amigos da escola, desde que isso não seja over, né? Que você não passe do limite, etc. e tal. E aí vem os aspectos negativos. Em volta de uma reclusão de uma criança dentro do quarto, você, como terapeuta, sabe. Tem ali os casos que você cuida de depressão, de isolamento, porque muitas vezes a criança está isolada no quarto. Eu conheço o filho de uma. Tem um filho de uma amiga que ele passou anos dentro do quarto. Extremamente depressivo. O quarto era o isolamento dele, era o refúgio dele. Mas a gente tem outras coisas, porque a depressão basicamente é um problema de você consigo, né? Mas a gente tem coisas em volta disso. Como é que a gente sabe quando uma criança está no videogame e aí, para evitar que faça barulho na casa e para a criança se concentrar mais no jogo, porque ela se irrita com a conversa dos pais, surgiu o tal do headset pro videogame. Então, eu queria que você falasse de duas coisas que podem ou não estar conectadas. O refúgio dentro do quarto para jogar ou para assistir YouTube com um fone de ouvido. Como que você percebe que o seu filho tem sinais de ou depressão, que ele está usando aquilo como um refúgio, ou a felicidade dele está só naquilo, em mais nada, ou que alguma pessoa, e aí vamos falar de pedofilia, e você como sexóloga já tratou várias pessoas aí que sofreram abusos, estupro, é, enfim, invasões e que tem Uhum. problemas por uma eternidade. Como é que, como é que você percebe? Porque quando o filho está com fone de ouvido, você não sabe, você sabe o que ele está falando, mas você não sabe o que ele está ouvindo. E com a porta fechada piorou. A criança dá sinais de depressão ou de que existe uma ameaça em torno dela? A criança dá sinais, mas eu acho que vale uma questão assim, os pais, eu acho que precisa a terapia sistêmica, ela traz uma questão de que os pais, né, pai e mãe, é, tá pai e mãe aqui e os filhos estão aqui embaixo. Não estão os filhos acima dos pais. Eu acho que a primeira coisa precisa entender isso. Quando os pais coordenam essa casa, eles colocam as regras de funcionamento dessa casa, uma das questões olha, né, para o filho de qualquer idade, para o filho, para a filha, para o enteado, aqui nós temos algumas regras e até vocês serem adultos, nós vamos ter um acordo da gente poder saber com quem vocês estão conversando, né? Vai estar com o quarto com a porta fechada, mas de vez em quando nós vamos entrar aqui. Eu quero saber. E outra coisa, não é só saber o que o outro está falando, mas perceber o que seu filho ou sua filha estão respondendo. Porque diante daí, então, assim, primeira coisa é para a criança, adolescente não se sentir invadido, entender que dentro dessa casa são menores, esses pais, entre aspas, podem invadir. Esse invadir não é que é para perder a confiança, pelo contrário, é pelo zelo por amor que tem. Então, precisamos saber se está falando com o João, se é o João mesmo, o João da escola, ou que outro João é esse. E é importante, acho que, trazer quando a gente fala do abuso, porque todos pedófilos, abusadores, são muito sedutores. Então, é que tenha um vínculo de confiança onde não exista segredo nenhum.
E de um jeito, e esse jeito, qual é esse jeito? É você estar, vocês pais, nós pais, estarmos numa linearidade. Quando eu falei que tem aqui pai, mãe e filhos aqui, né, pela questão de regra, mas numa linearidade de confiança, filho, filha, eu tô aqui, sabe, trazer e essa confiança a gente só constrói estando presente. De vez em quando esse filho precisa tirar um headphone e precisa pôr a cabeça no seu colo. E você entender com essa criança na cabeça no seu colo como que está o batimento cardíaco, como que está essa respiração, como que está o movimento ocular. Então, tem muitas coisas muito simples que a gente percebe quando a gente está presente na vida do filho. É que tem muito pai e mãe que estão com tanta coisa que não percebe esses pequenos sinais. Esses sinais muito simples, mas tem os sinais que já denunciam de uma forma mais grave. Então, assim, a criança está muito irritada quando você tira ela do jogo, quando você quer saber mais informação. A criança que está, às vezes, muito assustada, que ela está sobressaltada, que ela está com medo ali presente. Uma criança que é assediada, geralmente, ela tem um descompasso alimentar, ou ela não come, ela tem pesadelo. É uma criança que ela tá sempre meio preocupada se alguém vai ver o celular, o computador, tá fechando, abrindo. Então, assim, perceba, conheça os seus filhos, né? O tempo que nós, pais, mães, dedicaríamos à conectividade, tira pelo menos 30% e esteja na percepção, né? Na presença. Perceba, e tem uma coisa que a gente não considera, que é a intuição, que é o sexto sentido. Além desses sinais físicos, psicológicos, como que só você conhece, se seu filho e sua filha percebe tem alguma coisa errada, né? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos dar uma incerta? Vamos chamar... E aí eu vou depois te passar a palavra para falar de algumas formas aí desse pai, essa mãe ter essa segurança. Mas o que eu vou falar já de todos os casos aí de sucesso, principalmente porque às vezes tem crianças que são de um outro casamento, que têm enteados, trazer um vínculo de confiança que esse adolescente confie em você. Saiba que você não vai dar escândalo, não vai dar bronca, mesmo se tiver dado tudo errado, que pai e mãe tá ali às vezes para colar o que quebrou. Enfim, sejam amigos dos seus filhos, né? Não é para o seu filho ser seu amigo, mas você, pai e mãe, você sim ser amigo. Às vezes, quando a gente fala seja amigo dos seus filhos, às vezes eu pego o casal que separou ou que estão com dificuldades e aí usam dos filhos para contar as suas dores. Não faça isso. Tá? Vai num terapeuta, pegue um outro adulto e fale dos problemas do adulto. Agora, ser amigo do filho é estar do lado e ouvir as angústias, porque criança tem angústia. Adolescente tem muitas vezes solidão. Adolescente muitas vezes tem uma autoestima muito baixa, está sofrendo um bullying na escola, né? Que muitas vezes tem uma questão de assédio junto. Então, esteja presente e perceba as entrelinhas do que o seu filho está falando. Porque às vezes Ô, nessa Lela, linha. Sim. ô, Lela, como é que você que, além de psicoanalista, é sexóloga, e quando a gente fala de sexo, as pessoas pensam só em transa. E o sexo é um conceito muito mais profundo do que isso. Sim. Envolve uma série de vetores. E aí eu citei, né, que você já tratou tanta gente aí com abalo emocional por conta ou de pedofilia ou por conta de abuso. Abuso às vezes dentro de casa, às vezes o abuso acontece com as pessoas mais próximas, né? E hoje, com essa questão de conectividade, o cara que ele é um doente, porque eu acho que... Eu não sei se eu tô qualificando direito, tá? Se estuprador é doente. Desculpa se eu não estiver qualificando. Não? Tá qualificando? Mas um cara que ele, por doença ou por safadeza, ou por qualquer coisa que seja, se aproxima de uma criança, que tipo de comportamento esse cara normalmente tem? Como é que ele chega numa criança? Você citou que normalmente ele começa a usar pontos de apoio, ele começa a buscar alguma linha de confiança com essa criança. Isso ocorre naturalmente
Ou isso ocorre principalmente com crianças que não têm esse elo de confiança com o pai, e aí começam a confiar nessa pessoa que acaba fazendo ou dando um suporte que o pai e a mãe não estão dando? Eu vou te falar que essa segunda é uma resposta, aquela resposta de livro, né? Que, claro, uma criança que não tem confiança nos pais ou que tem muito medo dos pais é uma presa mais fácil, mas eu já vi muitas adolescentes e crianças que tinham um bom diálogo com os pais, que também foram assediadas e seduzidas, porque é, essa pessoa, essa mente doente, vamos dizer assim, uma mente que precisa de tratamento, é uma mente muito sedutora. Se você não estuda o seu filho, tenha certeza que um abusador, um assediador é especialista em estudar. E a primeira coisa que o assediador faz, presta muita atenção para responder à demanda desse indivíduo, dessa criança ou desse adolescente. Então, quando perguntarem como fazer a abordagem, esteja presente na sua vida e na vida dos familiares que estão aí com você, dos filhos, e isso pai e mãe junto é lindo observar. O que acontece é que muitas vezes pai e mãe estão tão preocupado com o dia a dia, com os afazeres ou com as questões todas, que não olha. Falo que criança é meio que assim, a gente tá fritando peixe, olhando o gato e olhando o carrinho, olhando se vai ter tempestade para fechar a janela. É assim, pai e mãe. E o assediador, ele tá fazendo isso com 200 crianças no mundo. Então, ele tá lá colocando, tá sempre presente. A mãe fala, não pode. Ele fala, não, vamos conversar, tô aqui. E, então, assim, a primeira coisa aí para os pais é, primeiro, não se culpam. Se a gente chegou até aqui e você fala, nossa, como eu tô ausente. E a escola da vida é essa. Às vezes a gente está mais presente, às vezes a gente está mais ausente, mas voltar ao lugar que, ok, só por hoje a gente vai ter um pouco mais de cuidado e aí no outro dia de novo, enfim. Então, regra básica aí para essa questão digital. Brinque de outra coisa com seus filhos. Traga esses adolescentes para outras atividades. Então, além do celular, vai estar lá na viagem, ou vai fazer outras coisas. Observa esse comportamento. Observa esse adolescente, como é que ele está. Não é só a gente falar um pouco de comida, de dormir, mas como que está até o jeito dessa pessoa de se vestir, dessa menina, desse menino. Né? Tem muitos sinais aí, porque a gente tem muitas questões do dia a dia. Se a gente estiver conectado, a gente vai perceber que, peraí, ficou diferente. A gente está falando de segurança digital, mas a mesma coisa vale para drogas, para bebidas, para atividade sexual aí de adolescente, né? Então começou a ter uma atividade sexual muitas vezes sem um preservativo. Então tudo isso está na presença dos pais de, ok, tô aqui, vamos conversar? Não sei conversar sobre segurança digital, vamos aprender. Tem muitas coisas que de repente você, até Alex pode dar algumas dicas. Não sei falar de sexo com meus filhos, não precisa necessariamente falar de sexo, fala de afetividade. Fala que tenha um preservativo. Fala que às vezes você não sabe falar, mas que você vai procurar ajuda e vai falar a verdade. Então criança e adolescente precisam de pais presentes, que falam verdades, que deem bons exemplos. Eu acho que por aí a gente já começa a sanar algumas coisas. Olela, a gente passou de 36 minutos. Eu quero entrar agora na questão do controle parental, que é um tema muito importante e muita gente perguntou sobre isso. Tá? O que é o controle parental? Controle parental é usar a tecnologia a seu favor. Né? Então, a gente tem vários problemas que envolvem a tecnologia. Por exemplo, o YouTube. Eu vou contar um caso aqui. Alguns anos, acho que há uns 3 anos, 4 anos, o Nicolas está com 10, ele devia ter uns 5 ou 6. E ele assistia desenho no tablet. Desenho. Né? Teve um problema de conectividade dentro do quarto dele com a televisão, e aí ele queria ver o desenho, ele começou a ver com o tablet, e começou a se apaixonar por um desenho, que eu não recordo qual, e aí foi ver esse desenho no YouTube. E aí ele viu um episódio,
viu outro episódio, viu outro episódio, viu outro episódio. Eu fui para minha cozinha, eu gosto de cozinhar, eu fui fazer o almoço. Minha mulher estava enrolada com outras coisas, eu não lembro o que era, e de repente eu colei nela e falei: cadê o Nicolas? Ah, tá no quarto. E aí eu fui devagar no quarto, que eu achei, tá muito tempo para a idade dele quieto no quarto, a porta aberta, e ele quietinho lá na cama, com o tablet dele, e quando eu entrei eu senti naquilo que você falou. O olhar dele, mesmo pequeno, mudou. Do tipo, opa, chegou quem vai ver o que eu tô fazendo. Mas assim, era sem maldade alguma. E quando eu cheguei, era um vídeo de um rapaz ou de uma moça lambendo um corpo do moço ou vice-versa. E aí, a minha preocupação deu um estralo, né? O que que eu fiz? Como ele navegava no YouTube logado à conta da minha mulher, vamos ver o histórico de navegação, porque ele não tinha idade suficiente. Ale, sumiu. Tá me ouvindo? Sumiu. Agora sim, agora sim. Então foi um efeito dominó, cascata. Ele estava vendo um desenho que tinha uma piscina, essa piscina levou para um outro vídeo de piscina, que levou para um outro vídeo de piscina, que levou para um vídeo de piscina com dois adultos, e os dois adultos estavam só de sunga e biquíni na piscina, e daqui a pouco estavam um outro vídeo de dois adultos de biquíni, e daqui a pouco estava nessa cena, né? De um lambendo o corpo do outro. Não era nem um ato sexual, mas era um lambendo o corpo do outro. Ah, efeito cascata de um algoritmo. E aí, então, eu descobri o tal do YouTube Kids, né? Que eu acho que tem muito pai que não sabe que existe a versão Não Kids do sabe, YouTube, sim. que é uma versão com controle parental maior, aonde vídeos de teor que não fazem, que não estejam alinhados com a idade da criança, né? Aquela classificação de ser livre, 12 anos, igual a gente tem no cinema, você tem esse controle parental no próprio YouTube. E, paralelamente a isso, eu comecei a explorar essa questão de controle parental nas tecnologias. Então, a dica para todo mundo que está conectado aqui é: se você tem um celular Android, você tem a opção de controle parental, que permite que você, através de uma senha que você coloca no celular do seu filho, determine que tipo de conteúdo ou aplicativo ou vídeo ou música ele pode ver e ouvir. Quem tem celulares da Apple, o iPhone ou tablet, também tem opção lá no configurações do controle parental para que você vete o que seu filho pode ver e determine o que ele não pode ver, né? E isso se estende à questão dos consoles de videogame também. Pouca gente sabe, mas hoje, olha, eu tenho aqui na sala a prima da minha esposa, Viviane, e eu sou o padrinho da filha dela. E olha como é que as coisas acontecem. Hoje, os melhores amigos do meu filho no videogame, nos jogos online, o meu filho conheceu através da minha filhada. E hoje ele pouco joga com a minha filhada, mas joga muito com os amiguinhos da minha filhada, que estudam na mesma escola que ela. E aí a gente começa a ver que essas conexões que o videogame faz tem um comportamento de rede social, onde um conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro. Enquanto tá nesse ritmo, tá ok. Porque eu chequei a informação. A gente conversou, né, com a Viviane e perguntamos quem é a criança tal e quem é a outra criança tal. Ah, são da sala da minha filha, conheço os pais, eu sei quem são. E aí, tá ok, ele tá jogando. Mas tem casos, e já tiveram situações do meu filho, quando eu tinha menos conhecimento sobre isso, começar a jogar com um que era amigo do outro, e aí, ô Nicolas, quem que é esse cara que tá jogando com você? Ah, é amigo do Thiago, é amigo do fulano. E aí um dia eu ouvi a voz e eu falei, porra, mas tu tá jogando com um adulto. Peraí.
sabe, às vezes tem até um teor de maldade da minha parte de achar que só porque é um adulto é alguém do mal. E eu até faço as minhas punições por isso, né? Sacrifico meus pensamentos. Mas normalmente criança tem que brincar com criança. Eu tô muito errado no que eu tô falando ou não? Não, tá E outra, completamente, não, tá completamente certo. Eu presenciei há um tempo atrás uma criança de a 10 menos que anos. seja o tio, a menos que seja o tio, uma pessoa próxima, alguém que o pai e a mãe conheça. Mas não é É, normal uma criança no videogame jogar com um amigo exatamente. de uma outra criança que tenha mais de 18, que tenha 20 anos. Exatamente. E aí vale assim, você pode jogar com o tio, mas esse tio não pode emprestar essa conta para o amigo do tio jogar com seu sobrinho, por exemplo. Então, acho que isso precisa estar muito claro. A Sandra fala que precaução nunca é demais. Então, e vale essa máxima que é: o tio pode jogar conectado e pode até colocar no grupo da família, nós vamos jogar ou saber. Porque o que acontece, a gente sabe também que tem clonagem, então eu falei, quanto ainda é criança, 10 anos é muito criança, é muito pequeno. Vamos colocar uma janela de até uns 16 anos aí para meninos e meninas. Os pais precisam saber, sim, com quem está jogando. O que Exatamente com acontece, quem. Alex, você está falando, mas não é regra dos pais. Ah, quando fala é um amigo, tá, é um amigo. Não vai certificar que é um amigo, que é o amigo do outro, do outro, do outro, do outro, mas será que é isso mesmo? E é o que você falou. O que teria um rapaz de 30 anos jogando com uma criança de 10? Tá errado, não é para jogar. Né? Então, peraí, que psique tem uma pessoa dessa, ou mesmo de conversinha com uma menina, não é para ter, é para bloquear. E aí é cuidado que tem que E se aí ter. vem a questão, Lela, que eu descobri há algum tempo, do controle parental no próprio videogame. Os consoles, por conta da pedofilia no mundo, Uhum. tanto PlayStation, quanto os consoles da Nintendo, quanto os consoles da Microsoft, Xbox, etc., você consegue criar grupos familiares. Não, isso não significa que é só a sua família. Mas Uhum. você, pai, consegue adicionar os membros ou pessoas ou crianças que podem jogar com seu filho. E qualquer um fora desse universo, ele não consegue ter acesso ao seu filho. Então, se você não sabe o que teu filho faz atrás de um headphone, não necessariamente você tem que proibi-lo de jogar ou de manter a privacidade dele. A minha dica como pai é: você tem que saber com quem ele está jogando. E uma forma de você fazer isso é controlar. E isso não é errado, né? Porque a gente sabe que antigamente, vamos voltar lá pro tempo, né? Eu, quando era moleque, eu era doido para ver filme de maior de 18 anos na televisão, porque eu tinha curiosidade, né? Mas minha mãe não deixava. Era um caos. Então, às vezes, eu tinha que fazer os meus pulos de gato para conseguir ligar na sala especial da Record, no cinema nacional da antiga Manchete, né? E mesmo assim era muito difícil naquela época. Por quê? Porque tinha o controle parental da minha mãe. E o controle parental da minha mãe era uma régua de madeira de 1,5 metro que ela nunca bateu em mim, mas eu tinha morrer de medo, né? Daquela régua de madeira. E hoje não, tem tecnologia a favor, a gente consegue controlar todos os acessos. Então, de novo eu digo, celular Android, ou Apple, ou iPad, tudo tem controle parental. E todo pai que está aqui, toda mãe, se quiser entrar no Google e procurar aplicativos e ferramentas de relatório, eu não vou nem citar um só, porque existem centenas. Você consegue baixar aplicativos no celular do teu filho ou no teu, que você monitore todas as pesquisas que ele faz no YouTube e no Google. Então você sabe o que ele anda procurando, que tipo de tema ele está procurando, e isso é uma instrução para o pai e para a mãe para saber que tipo de conversa tem. Porque às vezes o filho tem, eu acho que vergonha ou receio de perguntar para o pai e para a mãe, vai perguntar para a Sim. internet e talvez caia num conteúdo inadequado. Esse controle parental dos próprios celulares, ele classifica por faixa etária e tipo de conteúdo também. Aqui não dá tempo da gente tecnicamente explicar, mas hoje você vai no próprio YouTube e tem passo a passo como é que você faz isso com cada aparelho. Excelente, excelente essa colocação.
Falando só um pouquinho, a gente falando da questão digital, mas quando a gente fala da pedofilia, é importante que você esteja presente com seu filho ou com a sua filha, porque às vezes essa questão da pedofilia, ela, ela começa do mundo real e vai para o digital e vice-versa. Então, esteja presente com seus filhos. Observa os sinais que eles dão. Muito cuidado com aquilo que a gente começou a live falando que às vezes os pais precisam daquele refrigério, né, daquele suspiro. E às vezes essa questão do tablet, vou dar o tablet para a criança sossegar. Muitas vezes quando você fala, não, né, é aquela pessoa que é cuidadosa, que é carinhosa. Até os nossos filhos estarem muito constituídos psiquicamente, emocionalmente, até 18 mais, eu acho que a gente tem uma responsabilidade como pais social, emocional, né? Enfim, então esteja muito, muito atento. E aí eu chamo a atenção para você que está em segundos casamentos. Muitas vezes essa pessoa na sua frente é ótima, mas do lado, né? Ou quando você não está perto, então ótimo ou ótimo, né? Então esteja presente com seus filhos, leia além do que está escrito, né? Olhe dentro dos olhos do seu filho, demande tempo com seu filho ou com a sua filha, perceba, porque essas entrelinhas vão te dar a resposta. E não se engana, porque muitas vezes, quando a gente está muito conectado na função de pai ou de mãe, a gente tem dentro no coração. O coração ficou leve, tá ok. O coração começou a apertar, procura, né? Nada de apavorar, mas procura com calma, como você trouxe, né? Às vezes a criança não tem maldade, porque antes da puberdade e da adolescência, a criança é inocente. Às vezes ela vê aquilo diferente, mas a criança, antes de menstruar, a menina e o menino antes da primeira poluição noturna, antes dos genitais passarem para a adolescência, tudo na criança não tem erotização. O adulto é que tem. Então, esteja presente, porque às vezes a criança ela está vendo alguma coisa, ela não está nem vendo com maldade. Mas tem uma música de fundo, tem alguma coisa que chama atenção, caiu ali, ela viu que é diferente, né? Então, batendo na mesma tecla, esteja no quarto do lado, mas com o ouvido ligado. Exatamente. Tá? Ô, Lela, a gente tem poucos minutos, né? A gente sabe que a live tem no máximo 1 hora. A gente tinha combinado de fazer 40, mas o tema foi legal, se estendeu, bacana. Antes de você falar um pouquinho para as pessoas que estão aqui, que tipo de trabalho você faz, né? Que eu acho que pode ser importante, né? Eu queria que você falasse rapidamente sobre o que o vício em uma criança pode criar de transtorno psicológico. Nossa, então, todos os vícios. Eu vou falar que o vício digital é um vício que impede desse adulto ter vínculo, né? Muitas vezes esse menino, essa menina tímida ou com medo vai se esconder, né? Vai projetar uma coisa que não é, vai mentir. Então, o vício é aquilo que não nos deixa fazer sem aquele objeto, sem aquela objetificação. Então, nenhum vício é bom, gente. Nada. E aí a gente tem inúmeros vícios. Então, tá fazendo uma coisa demais. Tá gastando tempo demais com aquilo. E voltando a falar no equilíbrio. Criança precisa de brincadeira, precisa suar a camisa, precisa ter olho no olho. Tem momento digital? Tem. Hoje nós estamos na aula digital, no jogo digital, falando com vô e vó por videochamada. Mas não deixa de dar um abraço no seu filho. Não deixa de perceber como é que está o shampoo do seu filho, da sua filha adolescente. Será que não está tomando banho? De brincar
de trazer um pouquinho mais de que um dia você foi criança, né? Fale para os seus filhos aí que um dia também você teve dificuldade, né? Como você trouxe essa história, que um dia você tentou driblar a sua mãe, né? Mostrando que, poxa, a humanidade é a mesma. Então, nesse cuidado, percebeu que a criança está demais, né? Demais no jogo, demais fazendo só uma coisa, repetindo. Que dificuldade que está sendo mostrada aí que a gente não está percebendo, tá? Então, esse Legal. é o primeiro momento. Legal. Então, quem está aqui na live e quiser me seguir no Instagram, seja bem-vindo. O meu perfil normalmente não tem caráter profissional nenhum. Eu tenho foto da minha família. Então, se a gente debateu de filho, o que eu mais tenho é filho. Foto minha é muito difícil. Eu... Acho que eu perdi você. Você pode encerrar, querida. Pode encerrar falando do teu trabalho aí. O meu perfil é @estádio. E Tá. aí, você pode encerrar Ok. tranquilo. Começou a falhar um pouco. Eu não sei se vocês estão me vendo, se eu falhei só para o Alex, mas é @LelaHMonteiro Oficial. Eu sou psicoterapeuta de casal e de família, psicanalista há 28 anos. Tenho um filho que vai fazer 18, sou casada há 24 e tenho uma honra, uma gratidão, imensa gratidão, Alex, por esse convite. E vou falar para você que está conosco, que vai assistir depois, conta comigo, me chama no privado, vou deixar depois o meu WhatsApp, eu estou à disposição para ajudar aí nesse caminhar para que você, pai, mãe, vovó, tio, tia, encontre um caminho, esse caminho do meio para se conectar novamente com seus filhos, sobrinhos, enfim, que a gente possa trazer isso também para as escolas, porque muitas vezes professor percebe que a criança está sofrendo alguma coisa e às vezes os pais não. Então, a gente puder trazer essas informações, vamos trazer, porque cada criança, cada adolescente que a gente ajuda a não entrar no vício e a gente evita qualquer tipo de abuso e de assédio, a gente vai trazer adultos melhores para todo mundo. E quando a gente traz uma sociedade melhor, todo mundo ganha com isso, né? Então, prevenir é sempre melhor que remediar. Ô, Lela, e teu programa é sobre sexologia. Que horário que é? É sobre saúde e sexualidade, de dar muitas dicas, na verdade, de saúde, muitas dicas para a família na Rádio Capital, às 15 horas, em todas as redes sociais. Fora isso, eu tenho um canal do YouTube, que é mais voltado para a sexualidade, youtube.com/Lela Monteiro. Estou aqui no Instagram, tem Facebook, mas o meu WhatsApp é o mais 5511 99 99 6 3051. E é uma honra, tá? A gente poder começar a desenvolver isso com você que está nos ouvindo, que a gente possa cada vez mais expandir para que essa informação chegue lá naquele adolescente, ele entenda que os pais fazem esse controle parental por amor, não é por xeretice, não é por implicância, não é por um controle aleatório, mas é por amor. Legal, então você terminou com o Por Amor, então vamos agradecer a todo mundo. Eu tô com medo da live ser interrompida. E quem quiser o contato da Lela, quem perdeu o WhatsApp, pode conectar lá no canal dela, perguntar que ela vai responder. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, a gente pode voltar a falar disso no outro momento. Tá bom? Boa noite para todo mundo aí, Lela. Muito obrigada, uma boa noite, uma feliz Páscoa para todos e que Deus os abençoe, os proteja e os livre de todo o mal, que nós possamos ter a nossa casa sempre blindada com bons anjos. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.